Projeto Museu do Futuro, CTBC Telecom, depoimento de Weber Pimenta de Melo, entrevistado por Luiz Egito e Cleide Maria, Uberlândia, 10 de agosto de 2000, entrevista número 027. Boa tarde, senhor Weber. Eu gostaria que o senhor, por favor, que nós começássemos, o senhor me dizendo o seu nome completo, a sua data e local de nascimento. Weber Pimenta de Melo. Eu sou natural de Cássia, Minas Gerais, e nascido dia 15 de julho de 1946. O nome do seu pai e da sua mãe, senhor Weber? Antônio Ferreira de Melo e Iracema Pimenta. A atividade do seu pai qual era? Papai, ele fez muita coisa, muitas atividades, mas a principal dele é fazendeiro, mas teve uma época que trabalhou como pedreiro, depois foi garimpeiro, depois foi um homem de negócio brilhante e hoje voltou às origens fazenda. Essa atividade de negócios, em que consistia? Ele tinha garimpo, é um grande conhecedor de brilhante, de diamante, né? Então ele ficou muito tempo nesse ramo. Aonde, senhor Weber? Ele trabalhou, esse garimpo era lá em Cássia mesmo, numa cidade próxima, chama Capitinga. E depois ele trabalhava muito na região de Franca, que é uma cidade que tem muitos lapidários. E teve também negociando Estrela do Sul, onde tinha as fontes, né? E sua mãe? Mamãe sempre trabalhou em casa. E a gente fala, sempre foi muito do lar, muito dos filhos, né? Apesar de eu ter perdido um irmão ainda muito cedo, eu fiquei filho único, mas sempre dividi com os primos, com os amigos. A minha casa foi muito cheia de pessoas e minha mãe adorava essa movimentação. Eram dois irmãos, o senhor é mais velho, mais novo? Mais velho. Mais velho. Eu tinha 5 anos, ele tinha 3 quando faleceu. Como é que era Cássia, essa cidade da sua infância? Como é que ela era? Cássia não mudou muito, não. É uma pequena cidade, fica às margens do Rio Grande, é uma represa, foi uma das primeiras usinas a ser construída no Rio Grande, usina de Mascarenhas. Então é uma região muito fértil, a terra de café, de leite, ainda tem uma supremacia lá no sul de Minas sobre pecuária, sobre leite, sobre café. Não mudou muito. E depois, mais tarde, essa cidade ela foi se tornando um pouco melhor e o comércio que despontou foi cerâmica, né? E nós com muito orgulho falamos que nós temos filtro Santa Rita distribuído no Brasil todo. Que na verdade é Cássia, mas inicialmente era Santa Rita de Cássia, né, padroeira. E a cidade, eu costumo dizer, embora de pessoas que vivem do campo, uma grande maioria, são uma cidade que tem pessoas muito inteligentes, pessoas muito cultas, né? Teve ali muitos sonhadores, muitos poetas, muitos músicos, né? Ainda até hoje conserva lá o coro das crianças, dos jovens. Esse coral ele tem feito aí umas apresentações magníficas no Brasil, no exterior. Então tem muita coisa ainda de arte, de cultura que é preservada nessa localidade de Cássia. Infelizmente, eu perdi o convívio com Cássia logo aos 16 anos, que eu saí para fazer segundo colegial, que não tinha até. Então, com 16 anos eu saí, fui a Franca, a cidade vizinha, estado de São Paulo. Aí fui a São Carlos, Uberlândia. Aí, uma vida Uberlândia para frente, Uberaba, retorna para Uberlândia. Mas Cássia mesmo eu perdi muito contato. A sua família era a origem da sua família era de lá? Os seus avós já eram de lá? O materno, sim. O paterno era de Capitinga, uma cidade próxima, a minha avó. E meu avô é do sul de Minas, não tenho bem certeza, talvez de Carrancas. Sim. Mas, de todo modo, também na mesma atividade que depois o seu pai continuou? Sim, o papai, até hoje os meus tios, né? São uma família, são seis irmãos,
3 mulheres, 3 homens. Os homens todos hoje estão no campo, estão na lavoura. Da mesma origem do avô. Certo. Alguma cultura em especial? Não tem. São pequenas fazendas. E atualmente mexendo com café, mas é gado, é leite, é o que sempre a tradição levou a aquelas condições, né? Seu Weber, como é que era a casa da sua infância? A lembrança que o senhor tem dessa primeira meninice? Aham. Olha, minha casa não era grande. Uma casa muito bem construída, porque meu pai fez, construiu da maneira, do gosto. Foi muito bem elaborada, até hoje essa casa ela está lá em Cássia. Mas era uma casa pequena, que tinha o quarto do meu pai, o meu quarto, uma sala muito grande. E minha mãe gostava das coisas muito limpinhas e às vezes a gente para entrar na sala da cova para a sala tinha que tirar o sapato. Era uma coisa muito pitoresca. Mas tinha um quintal muito bom, uma casinha, tinha oficina, eu gostava de trabalhar com madeira. Atividades que meu pai tinha, a gente gostava de fazer alguma coisa semelhante. Mas ela muito confortável, tinha lá uma casa, uma despensa, uma cozinha de fundo, e ali era a reunião sempre foi um local de reunião dos amigos, da família. Né? Mas é uma coisa muito pitoresca, a casa muito simples, mas bem aconchegante. Né? E o garoto Weber, como é que ele se divertia ali naquele espaço? Eu não sei, divertia muito, logicamente, né? A gente tinha muito, como eu disse para você, muitos amigos. A minha mãe sempre gostou muito de pessoas, então eu tinha sempre com quem brincar, né? E fazer uma atividade. Mas eu pensei um pouquinho para estar te falando como era o divertimento. Eu não fui de divertir muito na infância, não. Eu gostava de trabalhar, né? Ainda muito criança, eu tinha um horário que eu buscava marmita para pessoas a uma certa distância, eu levava, eu vendia pão, eu engraxava sapato. Realmente eu tinha uma vida muito... Eu gostava disso, né? De estar fazendo alguma coisa, de ter alguma liberdade financeira. Eu achava isso interessante. Mas eu tinha muito disco, som. Meu pai é um artista, toca violão muito bem. E eu costumo passar o tempo dessa maneira. Estudava muito, lia... fazia em casa muitas noitadas de galinhada. Eu tive uma infância que eu posso dizer, talvez já entrando nos seus 14 anos aí, gostava muito do local, tinha muito espaço, né, para ter uma vida bem feliz, tranquila. Essa ideia do trabalho do senhor foi uma necessidade pessoal sua ou foi uma necessidade coletiva ali da família? Não, eu tinha vontade. Meu tio era padeiro e eu achava aquilo interessante, dragapão. E depois ele me pagava por aquilo e eu achava então mais interessante ainda, né? Eu não sei por que razão. Eu tomei essa iniciativa, meus pais também com certeza não apoiou a ideia, né? E a escola, Sr. Weber? A primeira escola que o senhor teve, a lembrança que o senhor tem dela? O dia que eu fui matricular no Grupo Escolar Melo Viana, é uma escola municipal, então eu tive que fazer um teste. Os primeiros anos eu vivia na fazenda, então naquela época você entrava na escola depois dos 7 anos, eu acabei chegando na escola com 8 anos. E eu não esqueço disso, porque a professora mandou fazendo um teste, né, para ver qual a classe, né, que ia me colocar. Então, eu lembro que ela bateu lá 10 vezes na mesa e mandou que eu falasse o número de vezes que ela tinha batido na mesa. Aí foi excelente, né. Depois ela mandou que eu desenhasse meu pai e minha mãe. Aí foi uma catástrofe. Eu não sei o que saiu, eu sei que então eu entrei na classe
dos principiantes mesmo, né? Embora tivesse já com um corpo desenvolvido de fazenda com 8 anos de idade. Mas foi interessante que no grupo eu fiquei 2 anos com uma professora e os outros 2 anos com outra professora. Eu repetia a professora. E gostava demais da professora, né? E a última tem até hoje com muito carinho, livros, lembranças que ela me deu. Qual é o nome dela? É Vânia. É Wanda Moraes. E interessante que esse carinho, essa proximidade, eu acabava sempre sendo o líder da fila, né? O líder da caixa, o líder do Grêmio. Então sempre tinha um cargo, ocupando um cargo nesse dia a dia de escola, né? De biblioteca, aquilo também era sempre muito interessante. Uma responsabilidade mais do que um cargo. Eu não sei o que eu aprontava, de vez em quando eu estava encaixado em alguma coisa. Certo. E essa escola o senhor permaneceu até quando? Essa escola eu fiz, então, até então naquela época o primário, né? Que era 4 anos. Depois tinha um período de admissão, que aí já era um colégio de irmãos São Gabriel, Congregação São Gabriel. Teve lá um período de admissão, né? Então aí eu fiquei mais 4 anos nesse colégio. E terminando então hoje a 8ª série, na época o ginasial. E aí então nós tínhamos que parar o curso, porque cá você não tinha como você fazer um curso, naquela época, um clássico, um científico. E foi a razão então que eu me mudei para Franca. Fui para Franca estudar, né? Não mudei, eu fui para Franca estudar. E fiquei 2 anos então no Colégio Torquato Calheiros. E aí, já pensando em fazer engenharia, eu fui fazer o 3º ano de científico em São Carlos. Tem uma escola de engenharia, hoje é uma área muito importante. E então eu fiz o 3º colegial no Álvaro Guião em São Carlos. Aí é a época do vestibular. E eu prestei vestibular então em São Carlos, e naquela época era o 2º ano de engenharia aqui já em Uberlândia. A gente tomou conhecimento e veio para estar aqui, né? Aí foi quando eu ingressei aqui, e aqui nós ficamos até 1970. Como é que foi o desenho, as primeiras manifestações desta vocação? Como é que o senhor descobriu que queria caminhar para esse ramo da engenharia? Olha, não foi difícil não, porque, como eu disse, meu pai tem uma habilidade muito grande manual, de mexer com madeira, de mexer na construção civil. Eu lembro que ele fez algumas pontes, e eu achava aquilo maravilhoso, e ele também fazia alguns desenhos. Então me despertou, né, nessa condição. E a outra, a própria natureza, né, essa questão, você vai aí para ciências exatas, não exatas, e a gente não tinha muito conhecimento, mas no curso de científico a gente realmente foi tendo algumas noções, e ficava claro para mim que essa condição de estar decorando, de biologia, de mexer com até com pessoas, né, eu tinha uma certa dificuldade, principalmente na saúde, né? Então eu falei, não, eu fico tranquilo quando eu estou com matemática, quando eu estou com a física, bom para guardar os números, e eu não fazia muito esforço. Então eu falei, eu acho que engenharia é muito bom para mim, né? E realmente, não posso queixar não, foi muito bem. O fato de sair de casa teve algum impacto assim pessoal no senhor? Pela primeira vez fora de casa, vivendo sozinho? Logicamente que a família é muito pequena, muito unida. No início, ficar distante dos pais não era bom, não. A gente se sentia um pouco inseguro, sentia muita saudade, as coisas eram colocadas na mesa, né? Tudo aquilo que a gente gostava, e depois, de repente, a gente tem essa dificuldade. Mas eu me acostumei com uma certa rapidez. E depois tinha um convívio nas repúblicas onde é que a gente vivia, com os colegas, e aquilo passou sendo absorvido. Mas no início não foi difícil. No início, o que é início? Os primeiros 6 meses, talvez. Sentia muita falta até da maneira de vestir uma roupa que era passada pela mãe, né?
Essa vida de república, que recordações o senhor traz dessas? Ah, muito boas, né? Eu conheci muitas pessoas, tive muitos irmãos que eu não tive, né? Aí fica até interessante, eu tive muitos irmãos do que eu não tive. E até hoje eu tenho um bom relacionamento com muitas dessas pessoas e realmente criamos um vínculo muito forte, né? E a gente dividia as questões, os problemas, as dificuldades, e mesmo nas horas de lazer, tudo era muito dividido, muito bem acertado. Eu convivi com pessoas muito organizadas, pessoas muito inteligentes, eu aprendi muito com elas. Eu sou feliz por ter tido esse convívio. Né? Uma dessas pessoas hoje está conosco aqui em Uberlândia, que é o Dilson Topiais. Interessante, então passado aí com o Dilson fabuloso. Nós já tivemos o depoimento dele aqui nesse programa. O senhor, nesse momento que foi para São Carlos, já ingressando na universidade, qual foi o motivo de ter olhado para Uberlândia e ter pedido transferência para cá? Não, na verdade, eu não pedi transferência. Teve o vestibular em São Carlos e teve o Uberlândia posterior. Então, acho que até hoje, assim, enquanto a gente joga com as possibilidades, né? Então, quando nós vimos Uberlândia, já era muito comentado como uma cidade do Triângulo de Minas, que se despontava, que não sei até onde vai o comentário, que ia passar Uberaba muito rápido. Mas Uberlândia já era de conhecimento, a faculdade, que era federal, né? E eu estava procurando por uma escola que fosse do governo, porque eu não teria condições de pagar uma escola particular meus pais, né? Então, na verdade, eu não fui transferido. Eu prestei o vestibular aqui em Uberlândia e fui admitido aqui. E lá em São Carlos eu não tive sucesso. Né? Ok. Mas todos os dois focos eram engenharia mecânica. Certo. E Uberlândia era uma cidade que o senhor já conhecia? Já tinha algum contato não. aqui? Não. A primeira vez que eu vim em Uberlândia foi para fazer inscrição. Eu lembro direitinho que eu estava em São Carlos, num dia de semana, eu cheguei no telefone às 7 horas da manhã e pedi uma ligação para a Escola de Engenharia de Uberlândia. E eu consegui falar às 20 horas. Então foi Eu falei na época com o Elcio, era o secretário. E aí ele me deu toda a orientação e tal, e até como vídeo, como chegar, que empresas, onde. Então eu cheguei orientado pela própria Escola de Engenharia. Né? Eu não conhecia Uberlândia, não. E qual foi a cidade que o senhor encontrou aqui? Olha, eu fiquei entusiasmado com Uberlândia na época. Gente muito interior, né? Já tinha muitos edifícios, umas ruas muito urbanizadas. A Praça Tubal Vilela até hoje tá na imagem, né? Era muito limpinha, muito arrumado, tudo. Tinha uma coisa interessante, era uma escola na praça, né? Hoje tem, eu achei aquilo também, eu nunca tinha visto numa praça nobre e tal, uma escola na praça. Então eu achei aquilo fantástico. E a escola de engenharia era totalmente afastada, não tinha nada por perto, né? E o que a gente deslumbrava é que aquilo ia crescer muito, porque tinha delimitações já traçadas, né? Eu falei, puxa vida, eu estou entrando numa escola que em pouco tempo vai ser uma escola realmente maravilhosa a nível de Brasil. Eu pensei certo, viu? Mas Uberlândia foi muito acolhedora. O primeiro ano de engenharia, a nossa classe, toda a festa que tinha em Uberlândia, seja de aniversário, era uma brincadeira dançante, os pais iam com as filhas, os filhos, na engenharia, convidar a gente a entregar convite na saída Foi uma coisa interessante. Era uma acolhida, uma proteção, né? Nós tivemos realmente dias sensacionais. Uberlândia encantou à primeira vista. Né? Até porque essa turma era praticamente todo mundo de fora. Né? Praticamente todo mundo de fora. Eu lembro de umas 2 ou 3 pessoas só de Uberlândia. Era todo o pessoal, a maioria do estado de São Paulo e do Rio. Né?
Mas a cidade realmente, a Praça do Boa Vilela ficou bem destacada na época. E o senhor morava onde? Nós estamos falando de que ano isso? Nós estamos falando de 79, 8, 7, 1966. E o senhor morava onde quando o senhor veio para cá? Quando eu vim para cá, eu morava em São Carlos. Não, digo, morava aqui dentro da cidade. Onde onde que eu vim residir? Né? Tinha uma casa, hoje tem um edifício numa igreja azulzinha que tem as festas tradicionais de reis. Você sabe? Igreja do Rosário. Rosário. De lado da igreja do Rosário, tinha uma casa de esquina e tinha um casal e eles alugavam os quartos para nós. Depois eu fui morar na Afonso Pena, ao lado do Cine Avenida, hoje não tem mais Cine Avenida. E depois eu fui residir na João Pinheiro, numa casa colada na CTBC. E como é que era a rotina desse estudante, desse jovem universitário? Olha, a rotina era uma atividade muito intensa. Nós tínhamos curso tempo integral, tinha um horário do almoço, e eu lembro que na época qualquer atividade, por exemplo, tipo provas, não poderia ser no horário normal de aulas, nós tínhamos que fazer à noite. A partir do terceiro ano de engenharia, eu tinha uma atividade de monitor, de laboratório de física. Então aí intensificava mais, porque eu tinha que montar as experiências. Já no quarto ano, eu continuei como monitor. Muito intensa, muito trabalho, muitos projetos, muitos laboratórios sendo criados, e a gente tinha que testar aquilo tudo. E no quinto ano, eu assumi também um cargo na diretoria do Grêmio e passei a administrar o nosso Grêmio na Praça do Boa Vilela. E também, então, era uma atividade que toda sexta, sábado, domingo, praticamente não dormia, né? Para poder manter o Grêmio, tinha as noites dançantes, a sociedade gostava muito de ir para lá, né? E eu ajudava também no bar, administrar garçom. Teve um pouquinho de trabalho e muito estudo, né? Não teve muito lazer, nessa vida aqui não. Não dava tempo. Né? Não. No quarto para o quinto ano de engenharia, teve umas férias que nós fomos trabalhar no Batalhão Ferroviário de Araguari. Ficamos lá 2 meses e meio. Até para, como se diz, ter a reservista totalmente vistada, né? Porque na época de fazer o exército, como eu estava no curso colegial, tinha uma lei que permitia que você te dava a condição de você não fazer o exército por causa do estudo. E eu peguei o último ano. Então, minha reservista ficou. Era ou não era, valeu ou não valeu, aí para acabar essa dúvida, nós tivemos que, no período da engenharia, além dos apertos, férias curtas, ter que cumprir essa parte ainda. Nos primeiros momentos, nos primeiros anos do curso, o senhor ia passar suas férias lá em Cássia, na casa dos seus familiares? Era esse? Ia. Na época da engenharia, eu ia muito na minha terra. Todas as férias eu passava alguns dias lá assim. Eu ficava na casa dos meus parentes, ficava na fazenda, lá com meu avô, gostava muito, né? Mas eu não fui mais porque durante as férias eu dava aulas no cursinho, então a gente tinha muito pouco tempo mesmo. Nessa época, o senhor se lembra de algum professor que tivesse marcado muito o senhor, que tivesse impressionado o senhor? Olha, tinha um professor muito, aliás são muitos, né? Professor é uma coisa que extraordinária, marca a gente bastante. Mas Ramizi Mameri é um professor de Uberaba, hoje ainda está lá, não é professor mais, é um fazendeiro, é engenheiro, civil, com um grande conhecimento de hidráulica.
E eu gostava demais das aulas dele porque ele era uma pessoa muito extrovertida, né? Um dia eu dei uma olhada na camisa dele, eu tinha a impressão que a manga do lado direito, quando ele estava voltado para o quadro, ela estava mais clara do que a camisa, né? E eu fiquei implicado com aquilo. Como é que tem uma manga diferente da camisa? Aí eu fui perguntar para ele falou assim, não, porque a que estava aqui antes rasgou, eu não achei o mesmo pano. Ele tinha um bom humor e uma facilidade de ensinar e um amor muito grande pela moçada, e quando ele passava os dias aqui para lecionar, ele ficava o dia todo lá na escola, então a gente aprendia mais fora da classe com ele do que propriamente com ele. Tinha o Rezec Andraus, já bastante experiente. Qual é o nome dele? Rezec. Rezec. Professor Rezec dava aula para nós na parte de eletricidade. E também eu lembro muito do Rezec porque ele já estava cansado, né? Mas fazia um empenho extraordinário para que a gente aprendesse. E ele era muito prático, então toda a aula dele ele punha a vivência dele, né? Então tudo era prático, tudo era fatos, tudo era casos. Então ficou muito, muito, muito bom também. Ele tem muito, Antonino, que depois veio a ser... Antonino chegou a ser reitor também da escola. Tem muitas lembranças, né? Eu passei uma vida lá todinha de engenharia, eu não tive um problema sequer com nenhum professor. Eu acho que nós não tínhamos, porque Vicente Marino era um calculista extraordinário também. O Vicente Marino pegava obras de construção civil, de pórticos, e tinha que calcular, então ele levava lá e dava de prova para nós e ficava lendo o jornal. Aqueles que coincidiam mais o resultado, eu acho que ele adotava. Tem muita história interessante dos nossos professores, boas recordações. É curioso que nós estamos falando de uma época em que o cálculo era na régua de cálculo, Régua de cálculo. Maquininha, não tem essa... Não, maquininha não, régua de cálculo. Na régua de cálculo. Você tinha que memorizar muito, né? Isso implicava um esforço maior por parte do aluno, né? Sim. Sim. Você não aplicava muita forma, você desenvolvia, né? E do ponto de vista da vocação, o senhor acabou, de algum modo, consolidando aquilo que já havia pensado antes, nessa atividade intensa que o senhor teve na escola? Olha, superou a expectativa na época. Porque a mecânica na época era uma coisa muito abrangente, né? Nós não tínhamos na época as engenharias muito especializadas. Então a mecânica era muito abrangente. A gente fazia mecânica, mas de fato a gente entrava em diversos ramos, em diversas áreas. E foi onde que eu deparei com a área elétrica e aquilo me fascinou, né? A razão pelo qual depois eu já procurei uma empresa que tivesse alguma atividade ligada à elétrica, não vou falar eletrônica, que era muito incipiente, mas já na fase de potência, de corrente contínua, era uma coisa que me despertou e me deixou curioso, e onde eu acabei procurando a Telefônica, porque eu tinha um conhecimento que ela realmente era uma área, né, dessa atividade de telecomunicações. O senhor praticava isso nessas suas monitorias, nessa sua assistência ao laboratório? Tinha, os laboratórios da Escola de Engenharia na minha época eram muito, muito ricos. Eu lembro muito bem que o laboratório de física foi doado pela uma entidade da Alemanha. Era uma coisa que fascinava, muito perfeito, muito organizado, e aquilo levava realmente a gente a pesquisar e gostar, né? E compreender. Então, respondeu a minha expectativa, até superou, né? Que eu acabei entrando numa escola para aprender, e acabei praticando e fazendo, inclusive trabalhando em obras, né? E muito cedo, e assumindo a responsabilidade, foi muito bom. Ficou bastante claro, senhor Weber, que todo esse período de estudante, todo esse período de universidade, a atividade nunca parou, que sempre teve muito trabalho, tanto interno na universidade quanto fora. O senhor se referiu a um estágio no Batalhão Ferroviário de Araguari. O que o senhor fez lá? Ferrovias era... Mas é uma coisa importante. É um batalhão de construção.
Ali o jovem ingressa no batalhão, ele fica 6 meses em atividades, exercícios pelo regime militar, e depois os outros 6 meses ele praticamente trabalha. Então, na época, o comentário é que era gostoso fazer um ano de exército naquela modalidade. Agora nós, logicamente, fomos tratados de um regime totalmente diferente, nós, alunos, mas tivemos que aprender as regras, as leis, horários, disciplina, mas a contribuição nossa realmente foi com o trabalho. A minha área que eu escolhi foi uma área que tratava de mecânica, de reparos, de máquinas, e eu acabei tendo um sucesso lá numa ideia de louco. Eu vi um monte de sucata empilhada lá e fui ver, ele tratava de uma mesma unidade. Eu fui saber o que era aquilo. Isso era uma bomba hidráulica que levantava a caçamba dos caminhões. Aí por que tem tanta coisa estragada desse jeito? Não, porque elas duram um certo número de horas, depois emperra, desgasta, o hidráulico não funciona. E eu acabei descobrindo que era um tratamento em aço que não era muito bem dado. E eu acabei com mais um sargento lá do Rio Grande do Sul, trabalhando no torno e fazendo uma outra peça para adaptar naquelas condições. E aí eu fiz muita pesquisa, eu fui lá para a rede Centro-Oeste, eles tinham fornos e me deram a liberdade de usar, enfim, um laboratório. E eu acabei fazendo uma recuperação na bomba que era jogada fora por um preço muito barato. Então eles reconstituíram toda aquela sucata que estava lá. E aí melhorou o desempenho, não deu mais problema e eu fiquei muito orgulhoso de ter tido aquela oportunidade. E o batalhão, naquela época, estava reparando uma linha recém-construída de Araguari até Brasília. Porque ela foi feita de uma maneira talvez apressada, eu não sei como, e usaram material ruim, aterros não muito seguros, e pontes, e eu acabava viajando para Piras do Rio, para Brasília, e levantando quantidade de obras e pessoal, e sempre lidando com o militar, né? Então, foi esses 2 meses e meio, eu também não vi passar. Intensos, né? E a partir do momento em que o senhor já começa a finalizar o curso, o senhor se referiu à necessidade de já buscar um trabalho formal, uma colocação formal, e o senhor disse que vislumbrou na CTBC. Quanto tempo o senhor usava telefone nessa época? Usava muito. Na minha casa tinha muitos jovens e o telefone era uma briga, tinha hora para todo mundo falar, né? Acho que era igual a internet hoje. Mas eu morava na João Pinheiro, muito próximo, praticamente colado na CTBC. E eu via aquela movimentação, eu passava todo dia na porta do posto de serviço, cheio de pessoas, caminhões e, enfim, uma movimentação de entrada e saída. E eu falei, essa empresa é uma empresa que tem vida, que tem muito dinâmica. E eu lembro uma vez que teve eu não sei se foi bem um congresso, eu sei que foi muitas pessoas do CTBC que chegavam de ônibus, todo com a etiqueta, aquilo me impressionava, eu estava sempre em casa na porta, né? E me chamou a atenção, uma empresa que realmente tinha um dinamismo e tinha uma coisa que eu achava importante, era pública, né? Serviço público, para mim, era uma maneira de a gente estar ajudando as pessoas a ter uma vida melhor. Aí, o que acontece? Lá na minha casa, era uma república e morava conosco lá um instrutor de voo, é um piloto. E o Dr. Luiz resolveu brevetar e fazia muito contato com esse piloto para fazer voos em sábado, domingo. O Dr. Luiz era uma pessoa muito ocupada. Então sábado, domingo, e eu conheci o Dr. Luiz.
Lindo a sua casa. Ir na minha casa para encontrar com esse piloto, para poder estudar. E ele até teve muito sucesso, foi muito bom piloto. Então, naquela época, eu falei com esse piloto: olha, uma hora que você tiver em serviço com o Dr. Luiz, fala para ele verificar se consegue um estágio para mim. E aí então eu falei: olha, o Dr. Luiz, você pode procurar aí na hora de trabalho lá e conversar com ele, que ele vai ver o que pode fazer para você. Aí eu lembro que eu cheguei, eu estava lá no escritório dele e tal. Aí ele me perguntou, a primeira pergunta que ele fez: Weber, por que você está procurando a CTBC? Aí eu não tive dificuldade, porque eu já estava analisando a CTBC há muito tempo, né? Eu falei: não, eu vejo uma empresa muito dinâmica, de serviço público, para mim é causa nobre, e trabalha numa área que tem eletricidade, eu gosto muito disso, tinha mecânica também. Ele falou: não, tudo bem, eu vou dar uma autorização aqui na área pessoal, você olha lá direitinho e você então faz o seu estágio. Tem pessoas assim, me indicou. Eu lembro que o Celso Machado era um, o Walter Machado era outra pessoa que me ajudou. E eu comecei estagiando numa área que era de transmissão. Eu tinha muito ou quase nada de conhecimento de transmissão. Gostei, fiquei, aprendi, viajando, aprendendo com os técnicos. Depois eu fui para uma área de comutação. Era muito mecânica a estação, mas tinha uma visão boa. Aí um dia o Dr. Luiz chama e fala para mim: Weber, eu vou te mandar para São Paulo para você fazer um estágio de uma estação que está entrando no Brasil, e é o primeiro curso dado no Brasil, que eu fiz, mas eu tive que fazer na Suécia. E aí eu fui e fiquei praticamente 6 meses em São Paulo fazendo esse curso na Ericsson do Brasil. Que estação que era essa? É uma estação crossbar, né? É a RF 102 MFC, era o código da... na época foi uma revolução a tecnologia crossbar, isso era no mundo inteiro, né? Então deixava de ser uma passo a passo, uma atrativa, e passava a ser uma técnica crossbar. E esse curso ele foi dado em 3 etapas. Então, quando foi feita a minha inscrição, ela foi feita só na primeira etapa. Então, nós éramos 480 alunos. Tinha muita gente da São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, do Brasil todo. Então, quando terminou a primeira etapa, eu consegui ficar em segundo lugar, sem conhecer muito, quase nada de telefonia, só um pouco de estágio que eu tinha. E não pude fazer o especializado que vinha para frente. Aí eu lembro que o Sr. Alexandrino foi com o Dr. Luiz na Ericsson São Paulo, falou: você não pode fazer isso. Ele falou: mas você escreveu só na primeira etapa. Eu falei: não, mas nós quando escrevemos, nós queríamos era tudo, né? E então, naquela classificação que eu tive, eles ficaram sensibilizados, e pelo pedido também do Dr. Luiz mais Alexandrino, eu sei que eles puseram mais uma carteira na sala, né? Então eu pude continuar. Aí nós éramos então tão somente 38. E aí fiquei, e foi meu primeiro realmente aprendizado. Agora, lógico que estando em São Paulo e tendo outras oportunidades, eu também acabei fazendo um treinamento na Pirelli, né, que era cabos. Eu fiz um treinamento na Saturn, que era baterias, retificadores, enfim. Quando eu saí de São Paulo e voltei para a CTBC, e foi uma coisa interessante, isso foi me concedido como estagiário. Era uma relação de confiança muito grande, porque eu não tinha vínculo com a CTBC, né? Certo. É um vínculo formal, oficial. E depois então aí assim, eu fui registrado, acertado e... Mas antes tem um fato interessante. Quando eu entrei como estagiário, no mês de dezembro, eu estava falando que eu já tinha um certo conhecimento quando eu fui e tive facilidade de aprender. Eu lembro que o Dr. Luiz falou: você vai para Ituverava e fica substituindo o engenheiro até então na época. Eu achei aquele estranho substituindo o engenheiro, né? Aí quando eu cheguei em Ituverava, já era a estação da qual eu fui fazer o curso. Aí tinha técnicos da Ecos lá e eu aprendi alguma coisa, então foi para mim sorte, né? Substituí o Antônio Cassiano, que ele está na G7 até hoje, e foi uma maneira também de ter férias, né? Não podia ter saído. Então isso me deu uma certa base para mim
adquirir esse conhecimento em São Paulo. Foi muito, muito bom. O senhor, quer dizer, teve essa convivência com o Dr. Luiz, mas o senhor teve também algum tipo de relação com o senhor Alexandrino? Como é que era o senhor Alexandrino? O senhor Alexandrino era uma pessoa muito dinâmica, o tempo era sempre muito curto, ele corria muito, ele não tinha muito tempo para conversar com a gente. E, logicamente, ele olhava o negócio como um todo, mas ele era uma pessoa muito voltada à rede, muito voltada a linhas interurbanas. Como é que eu falo? E realmente ele estava certo, porque à medida que as linhas interurbanas iam avançando, aquilo era como se a CTBC fosse crescendo, fosse se desdobrando. Então era através com essa ideia de crescimento. Mas o Sr. Alexandrino falava que para ele, numa cidade com 50 telefones ou 5 mil telefones, a satisfação era mesmo em atender. E aquelas comunidades pediam ao Sr. Alexandrino que levasse comunicação. Então ele vivia intensamente trabalhando nessa situação de crescer, de avançar cada vez mais e tal. E a nossa atividade era mais técnica, era mais voltada para dentro. Então, eu lembro, ele não falava isso com maldade não, mas eu falava que tinha a turma do Luiz, né? Então a turma do Luiz ficava, sei lá, com o Luiz e tocasse a vida. Ele não tinha muito... Mas por outro lado, ele tinha uma equipe lá muito boa, que fazia todo esse trabalho pesado e que ele gostava de estar. E era sempre um homem de obra, ele estava sempre à frente. Então, a gente conversava pouco sobre Alexandrino. Isso até os anos 80, 84. Aí sim, eu lembro quando, já nas novas instalações da Algar, já na cidade industrial, a gente começou a ter mais contato com o Sr. Alexandrino. E aí sim, ele passava muita experiência, muitos ensinamentos. E a gente, então, posso dizer que nós assimilamos muita coisa que o Sr. Alexandrino tinha. Como é que se davam esses contatos? Eram contatos de trabalho, próximo? Essa relação era mediada? Não, era sempre de trabalho. Eu tinha uma hora marcada, nós íamos ali então pedir uma ideia, pedir um conselho. Até então nós já tínhamos muita coisa sobre a nossa responsabilidade, né? Então a gente ia como trabalho. E ele sempre aproveitava esse momento para nos dar alguma coisa que a gente não perguntou e não falou, né? E sempre era com bom grado. A gente entrava lá para falar uma meia hora com ele, talvez 15 minutos, só para ter uma confirmação ou uma decisão. E então a gente sempre ficava mais ali, uma meia hora a mais do que aquele programado, porque ele realmente aproveitava o tempo para estar passando muito ensinamento. O senhor tem algum exemplo desses recados, digamos, que ele passava àqueles jovens engenheiros? Ele passava um recado muito forte, o seguinte: trabalho. A questão, valorizava o trabalho, vocês têm que trabalhar. Ele falava sempre assim: trabalha muito, não pode trabalhar, tem que acreditar. E ele sempre falava: o Brasil precisa de nós, o Brasil vai ficar muito bom. A outra mensagem que ele passava era muito ligada a cliente. Vocês têm que tratar o cliente bem, ele paga o salário de vocês, né? Atenda o cliente, não precisa fazer propaganda, não precisa ir no mercado, não precisa pôr no jornal. Vocês fazem um bom trabalho, atendem o cliente direitinho, que ele mesmo vai reconhecer e fazer a propaganda que nós estamos precisando. Fazer as coisas simples, né? Nós não temos aqui, não queremos ter uma planta de luxo, queremos coisas simples, coisa que dê resultado. E ele fazia muitas colocações na relação com as pessoas, o respeito, honestidade, ele pregava constante. Com os associados, a gente que já tinha uma liderança, ele também dava muito recado, né? Que o cliente era importante, mas as pessoas da empresa eram também muito importantes. E que a gente tinha que aprender a trabalhar com elas e ter resultado com elas, juntamente com elas. Ele passava muito
era um homem de muita visão. Ele falava o que estava chegando, quer dizer, teve uma época que vocês têm que aprender, têm que correr, ele sempre falava, tem que correr, trabalho é muito importante, trabalho é vida, né? E a gente lembra de muitos fatos, né? Mas realmente ele foi sensacional. Que fatos o senhor está se recordando? Não, aí são coisas bem isoladas. Eu lembro uma vez que nós tínhamos dificuldade de estar ampliando os circuitos entre Uberlândia e Uberaba, porque a entrada na cidade de Uberaba era muito complicado. E um dia ele chegou e falou, olha, nós vamos fincar os postes nas ruas de Uberaba, vamos chegar lá no centro. Porque aí a qualidade dessa linha fica boa, porque nós íamos com linhas nuas na entrada da cidade, depois punha aquilo num cabo, e o cabo realmente não tinha uma boa condução, e ali a gente tinha problemas diversos de transmissão. E um dia ele falou para mim, você vai fazer essa entrada. Aí eu olhei, tinha muito cruzamento de CEMIG, muita energia e tal. E ele falou, nada disso é difícil, é só querer fazer, né? E aí ele mandou 2 pessoas de confiança dele para Uberaba. Eu lembro que uma pessoa dessas era Joaquim Pires e o outro era o Chiquinho. E eles implantar essa rede física até no centro de Uberaba, passando no meio de alta tensão e baixa tensão, e sem nenhum contratempo. E depois ele disse, aí, tá vendo? Só a gente querer, a gente faz. Teve um fato também que eu tinha tirado férias, eu não tirava muitas férias também, porque nós tínhamos que trabalhar. E logo quando eu fui para Uberaba, ele falou, nós temos que fazer uma coisa em Uberaba para que o uberabense entenda que a CTBC, embora seja uma empresa de Uberlândia, ela também quer o bem de Uberaba. Então realmente fez um prédio em Uberaba, que na época era o melhor edifício que tinha a CTBC em toda a sua planta. E eu tirei umas férias, e eu estava voltando do sul e passei em Araçatuba na casa de uns parentes e recebi um telefonema. Então dizendo que o Alexandre tinha chegado de Belo Horizonte e perguntou por mim. Então eu falei, tá de férias. E ele ficou muito bravo, falou, como é que tá de férias? Eu não estou sabendo. Mas ficou bravo, mas na verdade ele não estava bravo porque eu saí de férias, é porque estava na cabeça dele que tinha que inaugurar o DDD, que era mais um fato importante, e eu tinha trabalhado toda essa situação, né? E ele conseguiu antecipar essa inauguração. Então é o que estava na cabeça dele. Aí eu viajei aquela noite mesmo, cheguei antes da série e falei, eu estou aqui, o que é para fazer? Nós vamos inaugurar o DDD hoje. E foi um corre e tal, e ele sempre naquela, acredita, né? DDD, naquela época, para você ter uma ideia, Uberaba foi a 24ª cidade a entrar no DDD no Brasil. Né? Então era mesmo um fato, né? Extraordinário, e que ele conseguiu, assim, numa chegada de aeroporto, uma conversa, uma colocação, e então essa também... O senhor foi transferido nesse processo, quando já estava formalizado na CTBC, o senhor foi trabalhar em Uberaba lá durante um tempo, né? Antes trabalhei muito tempo em Uberaba, mas antes de ir para Uberaba, eu fiquei em Uberlândia uns 6 meses, organizando documentação das novas centrais que entravam, depois trabalhando na aceitação dessas centrais, e fiz também alguns trabalhos em Batatais, Orlândia e Guaíra. Esse trabalho foi também algo que me deu um desgaste fabuloso, porque praticamente nós desligávamos os telefones magnetos e punha o telefone automático. E na época o cliente pagava uma quantia de melhoria de rede. Não era coisa que não pudesse suportar, mas pagava. Em Batatais teve 3 fazendeiros que tentou obrigar a CTBC a colocar o serviço sem fazer esse pagamento. E foi tocando, a gente foi conversando, foi acertando, foi ficando resistente. E no dia eu desliguei todos os telefones magnéticos e pusemos para funcionar os automáticos. E um fazendeiro dos 3 não ficou sem o serviço.
E aí ele acreditou que a gente estava falando, ele achava que o telefone magnético dele ia funcionar junto com os outros automáticos. Eu acho que mais ou menos mais era isso. Mas eu não tinha muita relação comercial e eu fiquei então sendo o vilão dessa história lá em Batatais. E eu fui realmente o homem culpado por ele estar sem serviço, e ele andou me procurando lá para acertar as contas comigo. Aí, esse é um fato interessante. O Dr. Luiz depois vai conhecer essa gravação. Nós estamos gravando. Que isso? Cortou aí? Cortou? Bom, nós estamos no momento em que um fazendeiro está no seu encalço, lá em Batatais, a troco de um serviço cortado, e que o senhor foi o culpado, o vilão dessa história. Isso. Aí, tudo foi feito com muito sucesso, o telefone automático, a cidade muito eufórica, muito se falava, todo mundo queria o serviço. E aquele ano acontecia a primeira festa do leite em Batatais. Era um lugar meio afastado, tivemos alguma dificuldade de levar uma linha, mas era um ponto de honra colocar uma linha telefônica automática naquela feira. E muito bem, e eu estava lá trabalhando e chegou o Dr. Luiz, ele foi no avião particular, com uma pessoa que estava sempre com ele, o Jacques, uma pessoa administrativo, financeiro, e ele tinha mais algumas pessoas, político com ele, eram umas 4 ou 5 pessoas. E quando ele chega na exposição, encontra comigo e tal, dá uma olhada na exposição e fala pra mim assim, a gente podia almoçar aqui, né? E tinha lá um restaurante, churrasco, muito bem. E a gente, naquela época, nós não tínhamos diária, né? Era despesa, mas era assim, muito solicitado que a gente fizesse contenção de despesa mesmo. Então a gente ficava em pensão, a gente comia naquelas senhoras casas que era até bom com comida caseira, mas era tudo assim, muito resumido, pagava baratinho, então as nossas despesas eram sempre de tal maneira que nunca tivemos qualquer observação. Aí nós vamos almoçar nesse restaurante, chega lá o Dr. Luiz, logicamente, uma pessoa muito querida, muito social, encontra mais pessoas, e senta e serve os grandes churrascos, e enfim, na feira, tudo o ambiente ali. E num dado momento o Dr. Luiz fala, Weber, agora se acerta aí que a gente está atrasado, senão a gente não faz não atende todos os compromissos de hoje. E saiu. E eu acertar como, né? Eu não tinha dinheiro para pagar aquela despesa. E eu falei, puxa vida, agora eu estou numa enrolada. Aí eu chamei na telefone, que eu falei com o Dito, era um homem de rei, eu falei, Dito, eu estou nessa situação. Ele falou, mas aqui também não tem caixa. Eu falei, nossa, arruma o dinheiro, nem que você seja, eu pede um prazo, vê se você conhece o homem do restaurante e tal. E o Dito, eu fiquei esperando lá na mesa, falei que eu tinha mandado pegar o dinheiro, ele falou, não, preocupa não, tudo muito... Mas eu estava muito preocupado, estressado. E aí entra o tal do fazendeiro, né? E eu conhecia esse fazendeiro, porque já tinha me mostrado, mas ele não me conhecia lá. Aí a situação ficou dobrada, difícil. A hora que o Dito chegou lá, para mim foi um alívio, né? E aí saí, fui embora com as mãos frias. Mas a história ela não para aí. E depois de algum tempo, o Dr. Luiz um dia me chama lá no escritório dele e falou, ó, Heber, você precisa olhar direitinho essa questão de despesa sua. O Walter, que era o diretor financeiro, ele fez um comentário aí que você está tomando refeição de cento e tantos dinheiro da época, né? E eu fiquei pensando, né? Eu falei, doutor Luiz, eu não faço isso não, talvez ele está olhando, eu estou pagando é por semana. Mas mesmo por semana era 22, 23, 108, não... E eu fiquei com aquilo na cabeça, por que foi feito aquilo? Aí o doutor Luiz falou, não, mas é só se administrar direitinho, não precisa, como se diz, né? E eu fiquei aquilo com o tempo na cabeça, eu falei, danado, foi a conta dele que... Depois ele soube disso? Não. O senhor passou por um perdulário? Pois é. Mas aí eu trabalhei então nessa mesma função, Orlândia, eu fiz a substituição lá dos telefones magnéticos para automático, depois eu fui para Guaíra. Eu tive também uma temporada em Patos de Minas,
Eu andava nessas localidades, fazendo teste, fazendo aceitação, talvez ampliando, era um equipamento novo. E ampliações é o que não faltava na época. Sim. Tudo crescendo, né? E foi então que um dia dá um desentendimento entre o técnico de Uberaba, era um italiano, com a diretoria da CTBC, e eles pegam, vai para Uberaba agora, assuma aquilo lá. E eu falo, mas eu não conheço aquele equipamento. Não se aprende, né? Era sempre assim, tinha confiança. E aquela confiança que era dada pra gente, a gente de repente falou, aí eu que sei mesmo, né? E o equipamento de Uberaba era mais antigo de Uberlândia ainda, porque ela foi implantada em 1942. Então realmente eu tive que aprender, né? E depois foi aquela orientação, vamos fazer um Uberaba, uma coisa realmente que dê ao uberabense um bom serviço e mostrar para eles que a gente vai atender tão bem como se fosse o pessoal local, né? E aí foi uma luta para, além de construir, fazer tudo de novo, como foi uma luta também para ser recebido pela sociedade. Sociedade muito fechada. Então eu praticamente era a única pessoa de Uberlândia, porque todos eram de Uberaba. Então eu tinha problema de relacionamento interno, porque é de aceitação, uma turma sim, outras não. Os políticos aproveitavam aquela situação, e aí eu comecei a ter um corpo dentro da sociedade, mas era um patinho feio, né? Mas aí o tempo foi assimilando, de repente Uberaba virou uma cidade, uma cidade que tem muitas raízes, tem uma cultura muito arraigada, e é praticamente uma família, embora seja um bom centro. E passaram a ter uma estima, como confundir o Weber com o CTBC, muitos bons serviços. Então vivi também em Uberaba, não só um período ruim, mas um período muito bom. Acabou culminando que recebi o título de cidadão uberabense, e hoje, até hoje, eu tenho a grata satisfação de quando ir em Uberaba, se ir a pé na rua é difícil de andar, de tantos comprimentos, de tanta, né? Mas foi uma época que eu fiquei em Uberaba. Bom, aí Uberaba virou uma sede de uma pequena região, depois ficou no Vale do Rio Grande, e eu passei a conhecer, administrar outras cidades no Triângulo Vale do Rio Grande, tipo Frutal, região, Turama, região, Paranaíba, no Mato Grosso. E ficou, então, uma temporada fabulosa de 22 anos, até que eu fui convidado a substituir o diretor técnico aqui em Uberlândia, porque ele ficou um ano fora nos Estados Unidos. Aí, quando ele volta com conhecimentos sensacionais em área de telefonia móvel celular. Ele então fica na móvel celular e eles pedem que eu continue. Nesses 22 anos que o senhor resumiu, o senhor estava muito próximo do cliente mesmo, daquele que demandava o serviço, num momento em que a companhia, se não estivesse se expandindo na sua área de atuação, mas estava expandindo os seus serviços nas próprias localidades que já atendia, né? Como é que era a resposta que o senhor recebia? Como é que o senhor era considerado, digamos assim, pelas pessoas que pagavam e utilizavam desse serviço da CTBC? Praticamente são 3 etapas que ficou muito marcante. A primeira é quando a CTBC começa realmente a operar os serviços, e com a construção desse prédio, a instalação de uma central com tecnologia crossbar. Essa etapa ela foi muito crítica, porque até então a gestão interior da Etusa tinha feito uma comercialização e o telefone não foi entregue. Então a cobrança era muito forte. Então nós tínhamos que ter muito carinho, muita tolerância, porque o cliente chegava cheio de razão, e já estava chegando cheio de razão, mas assim, já sem controle emocional para poder estar conversando com a gente. Eu posso dizer assim, o que amainou foi de ver aquela quantidade de obras, né? E que deu aquele cliente o seguinte: bom, eles já demoraram, vai demorar mais, mas pelo menos esse pelo menos é o discurso nosso, de levar cliente, ver uma cama, levar um cliente, ver uma, né? E começamos a perturbar, porque a gente abria todos os passeios, tinha sujeiras, a dona de casa brigando com a gente. Então foi muito crítico essa fase da infraestrutura implantando, e a cobrança pelo serviço, e
éramos desacreditados que até faríamos aquilo. Bom, depois tem a fase que fez e vamos começar a entregar o serviço. Essa foi muito importante, porque aí deu um despertar na cidade inteira, como se diz, agora eles têm condição. Mas na verdade nós estávamos preparados para cumprir o compromisso nosso. Então foi difícil a gente pedir tempo para atender então aquela comunidade que tinha levantado para ter o serviço. Mas outra vez, nós tivemos aí que ir muito em associação comercial, estar muito presente nos clubes de serviço, na Câmara Municipal, era a visita de 2 vezes por mês, né? Para eles ajudarem a dizer que a gente estava fazendo, que ia atender. E então, a segunda etapa, ela foi assim, ainda sob crítica de que era moroso. E teve outras, porque a gente passa a cobrar outros tipos de serviço. A implantação do serviço medido de Uberaba foi uma coisa desgastante, porque você falava todo o tempo com pulso. De repente você fala um tempo com pulsos sequentes, intervalo de 4 minutos, por exemplo, né? Então aquilo não era aceito, não foi aceito pela Câmara, e a gente teve que trabalhar bastante, cada vez mais na esfera dos formadores de opinião política. Aí vem a televisão, as rádios. Então foi uma época que eu comecei realmente a aparecer com o Weber, porque até então era um técnico que estava dentro da estação. Mas acabamos aí lançando DDD, depois o DDI no ano seguinte, que era importante também para o Brasil, inclusive. E começamos a mostrar, eu comecei a mostrar cada pequena coisa que a gente fazia, a gente punha maior do que significava, e o pessoal começou a gostar de ter isso. Ele tem o hábito de ler, o Uberabense tem o hábito de ler jornal. Então a gente via que nós estávamos indo por uma trilha correta de fazer essa comunicação. Ele gostava de ouvir, então levantava às 6 horas, ia para a rádio, falava às 7 horas, fazia perguntas, e então achava interessante. Os radialistas, os vereadores gostavam de levar a notícia lá para a Câmara, até para o próprio eleitorado. Então a gente começou a ser pioneiro em alguns serviços. Eles gostavam de ouvir isso também, falar que era a única, que não tinha igual no Brasil. E fizemos lançamento de cabo ótico lá em Uberaba, foi o primeiro realmente, ia pessoas de fora. Aquilo então começou a mexer nas pessoas de uma maneira muito positiva. Essa foi a segunda fase. A terceira fase, nós resolvemos então fazer um grande plano de expansão. E Uberaba foi contemplado então com uma gama fabulosa de terminais telefônicos para aquela época. E aí nós tivemos que fazer venda ativa. A Kombi, com as meninas todas uniformizadas, e aquilo também foi... Aí era a questão seguinte, quantos contratos você fez, né? Aí era mercado mesmo, porque nós tínhamos terminais para colocar na comunidade. E aí foi uma fase que a gente saiu então mais para campo ainda, não só na esfera política, de formar opinião, mas sim de bater na porta do cliente, de tomar um café e falar, põe o telefone aí, isso não é tão caro, né? E então essa imagem ficou muito forte, quer dizer, de conhecimento da sociedade. Aí o que acontece com o cliente? Ele começa a vir o CTBC plantado em Uberaba, começa a dizer o seguinte, essa é a nossa empresa. Isso até hoje ele fala que é a nossa empresa. E a cultura uberabense tem a CTBC como a nossa empresa. Sim. Então o cliente, até hoje nós recebemos alguns contatos com o cliente dizendo, ô, tive um jornal, vocês estão de parabéns, vocês continuam, ele se sente bem. Né? Então tem uma relação, especificamente na cidade de Uberaba, tem uma relação com a CTBC de ódio e amor. Eles querem que a gente seja muito prontos, muito precisos, muito ágeis, né? Que a gente não deixe a concorrência nenhuma entrar lá, eles tudo querem, exigem da gente. E ficam bravos, então a gente precisa até entender por que está fazendo isso, porque eu tenho um amor danado, eu não quero ver outra pessoa no pedaço lá. Literalmente uma volta por cima, né, senhor? Foi.
Podemos considerar que sim. Essa estratégia de aproximação, ela foi forjada ali no calor da hora, no calor do combate, ou o senhor discutia isso com o senhor Alexandrino, com o doutor Luiz? Não resta a menor dúvida que nós tínhamos muito suporte. A maioria era forjada, era cada caso um caso e era muito específico. E o nosso cliente de Uberaba, até hoje é um cliente mais exigente, ele gosta de ser tratado como pessoa que personalização, ele não, o que você joga de massa em Uberaba você não acerta, né? Então foi um trabalho, eu imagino, muito árduo, porque era cliente por cliente mesmo, e tinha que ser quero falar com o chefe, né? Então o chefe tinha que ter tempo para estar... Agora sim, uma coisa que eu não comentei, durante todo esse processo, nós tínhamos, eu particularmente, tinha um apoio muito grande da estrutura do CTBC, aqui de Uberaba, da retaguarda, seja da engenharia, seja da área financeira, seja da área jurídica, seja da área comercial, a gente tinha apoio. Apoio de dar formação na hora que eu queria, né? De mandar o material na hora que eu queria, de achar o material onde é que tinha para me atender. Eu comecei a ser tratado diferenciado porque a comunidade era diferenciada, né? Então, dentro desse apoio todo, desse calabouço todo, nós tínhamos sim as mensagens do Sr. Alexandrino, as mensagens do Dr. Luiz, e até essa obra nesse sentido, até aí tá bom, ataca de lá, era mais ou menos uma estratégia, porque lá tá pegando mais do que aí, entendeu? Tinha algumas coisas nesse sentido. Não, agora nós vamos lançar esse produto aí, porque é importante que eles saibam que só eles têm. Então tinha alguma estratégia que sim, era formatada aqui, e tinha muito a ver com o Sr. Alexandrino, muito a ver com o Dr. Luiz. Que também tinham esse tipo de sensibilidade, né? De enxergar isso, aquilo que só o senhor, na linha de frente, era capaz de ver com maior clareza. Tinha. O Dr. Luiz era muito frequente nas obras, gostava muito de rede, os projetos de rede praticamente, a maioria dos projetos de Uberaba saiu da mão dele, ele ia muito. E o Sr. Alexandrino ia menos, ou quase, em relação ao Dr. Luiz, ia quase nada. Mas as poucas vezes que o Sr. Alexandrino ia, ele fazia questão de almoçar com as pessoas, de estar com a nossa equipe, de fazer contatos políticos, justamente angariando essa confiança da comunidade, né? Então, o que admirava no Sr. Alexandrino é que muitas das vezes, quando a gente está numa situação de necessidade de alguma coisa, ele entendia. Às vezes eu estava falando de uma situação que ele jamais tinha visto tudo, mas ele entendia que aquilo era importante, né? No sentido de compreender as razões que motivaram aquilo, né? E muitas das vezes, impressionante, é que embora não conhecesse a particularidade da situação, ele acabava alimentando a gente de outras alternativas que nós lá no local não tínhamos e ele tinha na cabeça uma coisa. É uma visão que a gente falava, o Sr. Alexandrino chega atrás do morro, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Porque quando você tem o domínio da particularidade, você dá conselho, você não, eu dou essa opção, faz aquilo, daquele ponto lá, né? É tudo uma estratégia, tática e tal. E ele fazia isso somente naquilo que a gente estava colocando por telefone para ele. Era magnífico. Ajudou muito. Certamente. Quer dizer, esse processo em Uberlândia certamente deve ter dado um background e um conhecimento bom no sentido dessas outras iniciativas que o senhor tomou em outras localidades, né? Porque também era uma coisa, talvez não tão exigente quanto o cliente de Uberlândia, mas pelo menos essa cancha já devia ter sido formatada, forjada ali numa situação de risco como aquela, digamos assim. O Uberaba foi um grande laboratório, realmente, né? Um grande laboratório. Não só para mim, não só para a CTBC Uberaba, mas a CTBC como um todo, foi um grande laboratório. Então, realmente, depois para as outras comunidades da região era mais fácil, né? Era mais fácil. Aquilo que ia dando certo, seja na relação, seja na maneira de implantar, seja no tipo de material, aquilo a gente ia levando para as outras comunidades aí com muito menos estresse, né? Quer dizer, esse tipo de iniciativa da companhia acabava tendo respaldo na resposta desse público, quer dizer, esse público via de fato que aquilo ali estava afetando positivamente a sua vida? Isso era uma sensação visível? Tinha isso era muito claro, né?
O Distrito Industrial 3 de Uberaba, isso ficou muito forte. O dia que a gente chegou com cabo ótico e realmente colocamos telefones lá e outros meios de comunicação, além da qualidade e em quantidade, né, suficiente para atender todas aquelas indústrias, nós tivemos uma reunião com os usuários da área industrial da I3 e eles começam a reunião dizendo o seguinte, que queria fazer uma alusão à CTBC, um agradecimento à CTBC, porque a indústria, naquele ano, todas aquelas indústrias, eles tinham tido um superávit porque conseguiram vender mais, porque não tiveram as fazendas interrompidas, não tiveram seus futuramentos emperrados, e que aquilo realmente foi uma coisa magnífica que aconteceu para uma área industrial. E aí, mais no meio dessa reunião, uma outra alusão que foi feita é que todo o pessoal daquela área industrial, principalmente uma grande empresa que é a Focert, era um pessoal de fora. Ele agradecia porque o mesmo apoio que deu na indústria a gente tinha dado para as famílias que quando chegaram tiveram condição de usar um telefone que estava sendo que dificuldade de comunicação. Em outros centros foram motivo até de não implantação de unidades para as empresas por causa dessa comunicação foi uma falta de comunicação foi restrição, né? Então dizia que a vida deles realmente melhoraram, estava em Uberaba e tinha comunicação e o comércio muitas vezes dizia isso nos próprios jornais, né? Eles gostavam de colocar o nosso PABX e punha todos os números, né? Achavam aquilo importante e não. É uma coisa interessante. Uma vez o Dr. Luiz falou, olha, o telefone ele ajuda o PIB. E ele defende, já fez alguma demonstração disso. E a gente fica analisando. Uberaba entre 75 e 78, ele teve uma transformação na cidade enorme. Eu não vou atribuir que foi tão só a comunicação, porque até a Embratel também estava ao nosso lado lá com bons meios de comunicação, tinha os Correios, que era a sede regional. Mas é muito interessante, a cidade ela teve uma transformação. Ela ficou mais, como é que eu falo, mais cheia de energia. Ela tinha um córrego aberto em toda a cidade, aquilo virou grandes avenidas, o maior número de prédios, a parte de saúde, mas foi assim rápido, de repente foi um governo municipal, tudo pode ter somado. Mas eu lembro que sempre tinha alguém do IBGE, alguém da prefeitura, alguém de órgão do estado de estatística, e nos indagando a respeito do que vocês têm, quantos telefones vocês têm, telefone público. Porque aquilo era uma referência que dava para as empresas que estavam indo para o Uberaba. Então não tenho dúvida, o DI3 foi muito claro que ele chegava e checava, tem escola, tem saúde, tem comunicação. Aí sim, a cidade está apta, não é só isso, tem, né, energia e tal. Mas então nós contribuímos bastante. Mas quer dizer, acaba gerando um efeito multiplicador notável, né? Isso, o Dr. Luiz, nesse aspecto, tem muita razão. Começa a criar oportunidades e possibilidades de negócio, né? Além da comunicação entre as pessoas. O senhor atribui esse valor de serviço público, quer dizer, embora tenha subsistido como uma empresa privada durante esse tempo todo, mas isso é próprio da consciência do fundador, né? A ideia do serviço público. Eu tenho um negócio que ajuda as pessoas a viver melhor, né? Isso é uma coisa que já era clara para o senhor nesse momento? Era clara sim. O dia que eu pedi o estágio na CTBC, eu via na empresa uma dinâmica, via na empresa que ela atuava numa área que eu até então estava saindo da escola e gostava, mas sobretudo porque era um serviço público, porque é gostoso fazer alguma coisa para a pessoa. A gente faz por obrigação e eles têm isso como alguma coisa que ele está sendo concedida de uma maneira espetacular, né? Então é dois entendimentos. Então eu faço isso porque eu gosto de servir, e isso era muito claro. Essa palavra servir o Sr. Alexandrino usava frequentemente. Servir, né? Então realmente era muito claro esse carinho, essa maneira, essa abordagem, né? Nada científico, nada que foi aprendido em escola, né?
Era menos uma coisa que foi despertando uma vontade de diálogo. E o importante mesmo de cada problema resolvido era a realização profissional. Então a adrenalina, ela vivia derramando de tanta satisfação. Era igual dar um defeito, vem aquele momento difícil, pressão, porque tem que rodar. A hora que roda, né? Beleza, né? Missão cumprida. Então o cliente também era aquele que vinha, agradecia, falava, deu certinho para mim. Poxa vida, né? Era extraordinário, sempre. Então a gente foi aprendendo, então a gente queria ter esse gostinho toda hora. E aí você perde o medo, desinibe. Aí você quer estar do lado do cliente mesmo. E você já começa a dar valor em tudo que ele te explica, te fala com respeito à avaliação do seu serviço. Às vezes ele faz um comentário assim, ó, fica na essência que ele quis dizer alguma coisa do coração, né? Aí você vai e tem razão. Sr. Weber, esse momento é um momento de muita transformação, tanto do ponto de vista da tecnologia que estava sendo agregada ao serviço, quanto também da expansão mesmo da base instalada da companhia, né? E no momento também que a gente começa a viver uma certa fúria estatizante, no sentido de criação de Telebrás, e a que o senhor atribui o fato da CTBC ter permanecido com uma empresa privada nesse cenário de absoluta estatização do serviço de telecomunicação? É uma boa pergunta. Olha que nós recebemos pressões de, eu não sei como, né? Além de ter que cumprir toda a nossa missão, né? Nós tínhamos do outro lado uma pressão louca que nos desgastava, que era a questão de estatização. E eu posso garantir que aquilo que o Sr. Alexandre falava, eles não têm condição de nos comprar. Nós temos que acreditar e trabalhar e servir bem ao cliente. O que aconteceu? Um dia que a coisa teve pegando mesmo para valer, que aí todo mundo fez uma corrente lá em Brasília e falou, nós vamos agora terminar a concessão da CTBC. Naquele dia nós procuramos a sociedade, os representantes, os formadores de opinião e falamos, passa um telegrama, manda um ofício para o deputado que tem mais relacionamento com a comunidade, para olhar a nossa causa lá, né? E eles falavam assim pra gente, com muito carinho, quanto você quer que eu mande, né? A resposta era essa. Então a gente ia nas concessionárias, no comércio, pedindo, manifesta se vocês gostaram da gente. Não, mas o Estado não entra aqui nunca, né? E muitas comunidades da nossa área fez isso para Brasília. Eu sei que teve um dia, tinha um deputado federal, Wagner Nascimento, que é de Uberaba, ele me ligou e falou, Weber, eu nunca vi chegar tanto telegrama e tanta carta pedindo que a gente observe essa questão aqui, essa iniciativa do Estado em estar estatizando essa empresa de vocês. Isso aqui vai dar pano para manga, né? E como realmente a voz do povo fez valer, né? Foi muito trabalho, nós também em Brasília, todos associados ao INE pedindo, né? Teve outras manifestações, mas as comunidades responderam formalmente de uma maneira espetacular, nos defendendo, né? Pedindo a nossa permanência. E nós acabamos ganhando mais um tempo esse suficiente para mudar toda a maneira do governo pensar, né? Nossa. Que foi privatizar. E na verdade, quer dizer, esse tipo de relação foi forjado, foi conseguido desde lá de trás, não foi uma iniciativa momentânea ali. Não, né? A pessoa não, se você chegasse e pedisse, se fosse uma coisa momentânea, ele podia te atender bem e tal, mas ele fala, não vou desgastar com isso, não vou, coisa chata, né? Não, é porque veio lá de trás, ou indo bem ou indo mal, tinha uma relação que no fim levou a essa condição. Certo. Né? Certo. Uma relação que um pouco montada mesmo numa convivência, e daí a identificação da companhia com a área onde ela está, né? Isso. Isso foi, no meu ponto de vista, um dos grandes sustentáculos.
senhor se lembra desse dia em que isso finalmente foi votado? Como é que... a sua adrenalina Eu sou ruim novamente... de data, mas lembro do dia que foi votado, sim. Nós praticamente não saímos da CTBC. Eu fui ter essa notícia, era alta hora da noite, e a equipe lá, né, praticamente nós não queríamos ir embora, queríamos estar todo mundo juntos para guardar. Olha bem que coisa, né? Os associados não quiseram ir embora para suas casas porque queria ver o resultado. Nós tínhamos que saber o que desvendou. A hora que veio, olha, nós temos aí mais 8 anos, acho que uma coisa assim que já tinha ido. Era 10 anos, mas já tinha acontecido 2, e aí foi uma festa total, gente chorando. Foi o dia eu lembro muito bem, né? Esse momento, quer dizer, esse momento de ter essa resposta das comunidades, para o líder, que o senhor já estava nessa posição de líder nessa época, o que isso significava? Significava um reconhecimento ou mais responsabilidade? Olha, reconhecimento não vou dizer que não, porque a gente ficava até envaidecido quando a pessoa falava, pode ir embora, não precisa nem me dar o texto que eu mesmo vou redigir, né? Então a gente saía dali com um sentimento de estima, muito estimado, né? Tanto a empresa como a própria equipe e a gente mesmo que estava pedindo, né? Então era de reconhecimento. A gente tinha um sentimento gostoso de que estaria sendo muito acolhido, né? Então realmente o sentimento é esse. O que implicava, em contrapartida, uma responsabilidade mais agravada, digamos assim, né? Mas no momento do calor ali, a gente foi refletir depois, né? Que aí a gente passa a ser referência. Puxa vida, naquela época, um coordenador da CTBC era autoridade. Saía numa festa de Câmara de Cidadão Verabense e era chamado ali o comandante militar, o juiz e o coordenador do CTBC. Né? O que motivou essa outorga do título de cidadão, o Verabense, ao senhor? Olha, foi interessante, porque eu não sei bem como é definido isso lá no ambiente interno da Câmara. Mas foi interessante que 3 vereadores disseram que foi eles o autor do requerimento que solicitava o título. E todos eles, no dia da sessão, disseram que aquilo ali estava sendo dado em reconhecimento de bons trabalhos, né, que o Weber tinha feito na comunidade. Eles afirmavam muito isso. E misturavam muito o Weber com a CTBC. Porque, na verdade, o que a CTBC fez, eles entendiam que era o Weber, o que o Weber fez, eles entendiam que era a CTBC. Então é uma fusão que a gente não separa bem. Mas ficou claro que eles gostaram do que foi feito em prol das comunicações de Uberaba, né? Agora o mais interessante é a disputa dos vereadores, dizer que foi eu. E se você falar, você tem um amigo entre os 3, não tem amizade, né? Tem conhecimento, muito respeito, muita informação, muito, né, diálogo. Sempre tem uns mais chegados, uns que entendem, outros que não entendem. Mas não foi uma coisa muito natural, de muita surpresa. E na época que eu recebi o título, fiquei meio assim, como se diz, uma hora que eu estiver mais tranquilo. E eu acabei comentando isso com o Dr. Luiz e ele então pôs fogo, né, no tacho. Não, então vamos fazer e tem que ser agora. Né? Realmente foi muito bonito. Foi um dos eventos que muito bonito teve na Câmara, com o suporte todo nosso aqui, né? E isso para o senhor pessoalmente significou? Foi muito para mim, para minha família, né? A família também se sente muito orgulhosa num momento desse, né? Porque aí fica um reconhecimento público, né? Eu lembro muito bem que a imprensa veiculou demais esse título que eu recebi, muitas empresas se manifestando através dos jornais. Então aquilo para mim foi realmente
um dos momentos muito especiais que eu já tive. Certo. E a sua família, senhor Weber, já foi constituída praticamente toda em Uberaba? Toda em Uberaba. A sua senhora de lá? Minha senhora é de Cássia, lá da minha terra, né? Mas meus filhos todos uberabenses. E tem alguma vinculação ainda com a cidade? Ou já deixou? Não, ainda tem muita. Tem muita. Eu, quando mudei para Uberlândia, eu deixei a minha casa em Uberaba, né? Então eu tenho um filho mais velho, ele reside lá, é estudante. E tinha uma pessoa que nos ajudava lá, uma secretária, ela continua lá conosco, cuida da casa, cuida do rapaz e nós de cá. Então tem uma residência. Eu, os finais de semana, muitos deles eu passo com eles lá em Uberaba, né? E logicamente os finais de semana, quando você sai e tal, o ambiente continua, os amigos continuam. Eu não tenho ainda uma relação boa. Profissional não. Profissional nós temos uma equipe sensacional, muito jovem e que toca aquilo lá e eles elogiam muito. Né? Profissional não tem muito. Mas o senhor não tem a convivência, Convivência, com a sim. cidade? Perfeito. Nós vamos partir para o último bloquinho. Eu queria só trocar a fita, porque agora a gente vai fechar com um pouco de missão, com um pouco de futuro, com um pouco de desafios que estão sendo postos aí no horizonte, que não são poucos, especialmente no mercado acirradamente competitivo e que necessariamente vai precisar de uma nova energia. Puxa, sim. O que motivou ou provocou a sua saída de Uberaba, onde o senhor teve tantas experiências e tão intensas experiências durante esse tempo todo? Nós tivemos em 1994, a saída do diretor de técnico, que foi fazer um curso nos Estados Unidos, e ele deveria ficar nos Estados Unidos durante um ano. Então eu fui convidado a vir para Uberlândia para passar uma parte dos dias das semanas aqui para dar um apoio na área técnica, na diretoria técnica, na coordenação técnica, porque realmente o nosso colega era realmente uma pessoa muito dinâmica, muito importante, tocava muitas obras, fazia muita compra, muito contato com fornecedores, uma atividade realmente intensa. Então eu fui convidado e foi uma oportunidade de eu aprender também um pouco mais, né? Que eu vivi uma vida inteira em operação. E aí então eu estava vindo para uma área de engenharia, de tecnologia. Então eu vi uma oportunidade de estar aprendendo. Então eu aceitei com muito bom grado e me estruturei lá em Uberaba para que eu pudesse ficar uma parte da semana aqui. Acontece que eu fui me envolvendo com os trabalhos e essa interinidade já foi incorporando e de repente, com 6 meses, eu já me sentia assim, necessidade de ficar integralmente em Uberlândia. E foi quando, então, eu estruturei melhor Uberaba, né? E passei o restante do ano de 94 full time, direto, final de semana, tudo, um trabalho intenso. E isso me despertou, me ensinou, eu aprendi muita tecnologia, comecei a falar a língua. Te digo que foi um grande aprendizado. Bom, então eu deveria retornar às bases com a chegada do nosso companheiro dos Estados Unidos. Mas aí ele vem para uma outra área que a gente se despontava, que era a telefonia celular, que nós somos pioneiros também no Brasil. E então a diretoria da CDBC pediu que eu ficasse na diretoria técnica da telefonia fixa, porque já estava engatilhado e tal. Eu falei, tudo bem. Uberaba também já tinha aprendido a viver com uma equipe, com outra coordenação. Então o que motivou foi realmente o interesse em conhecer uma área que eu fui oriundo dela. Voltar às origens. Voltei. Aí virei um homem técnico, fiquei 2 anos e pouco na diretoria técnica. E foi bom porque aí eu consegui novamente a falar a língua. Né?
acompanhar a tecnologia e tal. E depois dessa data, então existe aí grandes ampliações. A CTBC, então, passa a investir outra vez de uma maneira significativa. E então aquela área que trabalha projetos, que desenvolve, que prospecta, que pesquisa, ela não tem muita condição de estar atendendo o apaga-fogo, a operação que acontece a todo minuto. Tira a pessoa da concentração. Então começou a ter uns desgastes, né, de o que é importante para a área técnica e o que é importante para a área de operação. Então foi quando decidimos a criar em 98 a área de operações, que a diretoria até por estatuto já existia, não era ocupada. E então tivemos bem definido uma estrutura de operações que estaria suportando uma nova estrutura comercial e a técnica realmente trabalhando com muito mais projetos, com muito mais tecnologia. Antecipando. Né? E aí deu-se esse equilíbrio e razão que a gente vê até agora. Né? É lógico que já fizemos algumas mudanças e vou fazer mais, porque cada momento é um momento, né? Mas o importante é que a gente tem isso interiorizado, que mudança é necessária e que mesmo isso não nos leva a condição nenhuma. Né? O senhor diria que nesse momento, esse bom problema que foi resolvido nesse momento, mostrou que poderia haver uma nova sintonia entre as áreas? É nesse sentido que o senhor está dizendo? Quer dizer, a operação passa a ter um foco mais determinado, enquanto a tecnologia e o planejamento pode viajar, pode prospectar, pode se antecipar. Quer dizer, isso cria um mix que dá bom resultado no negócio? Foi muito bom. Foi o foco, né? Aí pôs foco e realmente, não plenamente, porque sempre fica alguma coisa que foge do controle, mas respondeu perfeitamente a expectativa que era criada. Agora, é lógico que essas áreas são complementares. Elas são, como se diz, existe uma sintonia, existe uma sinergia, né? A área de mercado, ela vende um produto que, por sua vez, já foi formatado, já foi lançado pela engenharia, e a operação, por sua vez, já conhece operar essa coisa, né? E sustenta aquela negociação. É um ciclo. Então, foi excelente. Nós temos recentemente uma posição que diz isso muito claro. O crescimento de terminais da telefonia fixa, né? Nós saímos de um ano de 98 de 40 e poucos mil terminais, fomos para um 99 com 62 mil terminais. Agora, no primeiro semestre de 2000, fizemos 113 mil terminais, né? Então viu que as equipes, a gente fala, entrou em regime, né? Mas não é um regime que a gente tem na mecânica, né? Porque ele a todo momento está sendo modificado, acertado, ajustado, porque as condições vão mudando. Mas o que eu falo é o seguinte, que existe agora uma sintonia, uma energia, entende a necessidade, a relação cliente-fornecedor, a necessidade de cumprimento de prazos, o comprometimento com o todo, né? Então nós estamos chegando num ponto já bastante avançado nessa relação, né? Nessa relação entre as áreas dos centros de resultado da CTBC, seja de faturamento, de sistema. É uma verdadeira sintonia. Paralelamente, eu te falo com muita certeza que isso aí foi importante, porque nós temos indicadores operacionais, né? E esses indicadores mostram uma evolução, né? E por outro lado também, hoje nós temos um órgão regulador e fiscalizador que é a Anatel. Nós também temos que estar alimentando a Anatel de resultados, e a gente tem visto também nos resultados da Anatel também essa evolução. Então, eu falo com muita certeza que nós acertamos, né? Sim, tem dado resultado. Tem dado resultado. Vem dando resultado, né? Quer dizer, isso um pouco deixa bastante preparado, deixa a companhia na ponta dos cascos para encarar essa competição que está cada vez se acirrando mais. É correto esse raciocínio? É correto. Mas a competição,
É uma coisa interessante. Nós vivemos uma vida toda monopólio. Não conhecíamos isso. Aí, num determinado momento, começamos a nos preparar para isso. Então, foi quando criamos uma área comercial, fizemos um treinamento, viajamos, fomos conhecer países que tiveram desregulamentação, conhecer empresas. Então, nós tínhamos bastante conhecimento de que poderia ser uma competição, principalmente que começou no celular. E nós tentamos simular competição. E fizemos muitas simulações e aprendendo e tal. Mas a gente só realmente reage quando a competição entra. Porque aí não estamos fingindo de guerra, né? Agora, realmente nos prepara, nos dá condição de enfrentar o mercado. Agora, o que a competição mexe com as pessoas é realmente uma coisa extraordinária. As pessoas ficam ávidas, as pessoas ficam espertas, as pessoas ficam com um senso, com uma sensibilidade espetacular, uma vontade de estar contra-atacando, de superar. Então a competição, até no ponto que já veio hoje, para nós foi, eu digo que foi muito bem, muito bom, né? Para quem está de fora, às vezes, do próprio grupo, ou o próprio cliente, ele pode chegar, olha, agora complicou, porque está vindo aí um gigante, tem aí não sei quanto, né? E como é que vai fazer, como é que, né? E a gente que está na guerra, está achando aquilo bom, não tem problema não, nós arrumamos um jeito, isso a gente faz melhor, isso aqui, né? E vem assim, né? Então é muito interessante essa questão da competição, a maneira que você enxerga e encara a competição, né? Que acaba estimulando. Estimula, a equipe nossa está pronta para mudanças e tem que ser ágeis, né? Tem que ser ágeis. É curioso que que mesmo vivendo numa época tão pesada, tão grande, sob o regime de monopólio, embora privada, mas ela se preparou muito rapidamente, né? Inclusive surpreendendo o mercado com certas iniciativas, tipo ATL no Rio de Janeiro, esse tipo de ação que as pessoas... Quem são esses? Quem é essa CTBC perdida lá nos confins do Brasil Central? Mas é uma cultura autóctone, né? Uma cultura produzida aqui talvez na velha legenda do seu Alexandrino, trabalho. Sim. Isso. Isso mesmo. É uma coisa curiosa essa forma que a CTBC tem de encarar esse ambiente competitivo, né? Porque é uma briga de cachorro grande, né? Sim, sem dúvida. Se trata de... E sem lhe pedir nenhuma... O senhor quer fazer algum comentário sobre isso? Não. Não. Sem lhe pedir nenhum exercício de bola de cristal, mas como é que o senhor está vendo esse futuro próximo? Quer dizer, o futuro é uma discussão de ontem, mas o que vem pela frente? O que está colocado no horizonte da companhia e do seu desenvolvimento? Sim. O que a gente está enxergando no horizonte é, por exemplo, hoje a nossa empresa ela tem 3 eixos bem definidos em telecomunicações, que é o da telefonia fixa, celular e dos serviços interativos. O que a gente está vendo para frente aí é uma convergência disso tudo, né? E também uma geografia, a gente vai sair dos limites nossos, isso não tem como. Mas ainda tem uma coisa muito higiênica para ser feita. Nós estamos vivendo uma época da transição. Essa época realmente é mais uma etapa difícil que nós vamos passar. Porque até chegarmos a ter uma tecnologia para fazer essa convergência, nós ainda temos muita coisa, vamos dizer, do de hoje ou do passado em trabalho. Nós vamos ter que fazer essa transição, né? O próprio técnico, hoje, ele já está pensando na manhã o seguinte, eu tenho que manter essa planta atual, mas também tenho que aprender para trabalhar no futuro. Então já é uma outra preocupação nossa de estar olhando a equipe como um todo para ela ter essa evolução de uma maneira menos estressante, né? Mas o que nós estamos vendo nos próximos 2, 3 anos realmente ter essa convergência de voz, dados, imagens, serviços interativos, cada vez mais serviços interativos. E essa questão,
o que é equipamento de telefonia hoje, o que é equipamento de processamento de dados, é tudo uma coisa só, né? E nós também temos um pressentimento que, não muitos anos, há uma discussão se nós vamos ter ainda redes metálicas por mais de 10 anos, né? Ou se daí para frente toda a comunicação nossa já é uma comunicação sem fio, né? Já não vai ter, tudo vai ser celular, tudo vai ser uma coisa. Então, essa é a visão nossa. Interesse e demanda cada vez maior, né? É muito natural cada pessoa hoje ter o seu sistema particular de comunicação. As classes mais desfavorecidas também vão ter acesso a esse serviço, porque elas, continuando nessa classe D, nessa classe E, isso vai ajudá-los a sair dessa situação. Eles vão arrumar um meio de colocar isso no orçamento, né? Vão entender. Nós já estamos percebendo, com essa nova modalidade de habilitação da telefonia fixo, o telefone entrando em classes mesmo que está fazendo ali uma coleta para poder pagar a conta, mas aquilo ficou importante para a família e eles vão viver melhor, vão trabalhar, vão fazer negócio, Então, nós estamos vendo o seguinte: tem uma fase higiênica de crescimento ainda na nossa concepção, nos 2, 3 anos. Temos um serviço sem fio cada vez mais de faixa larga, cada vez mais desenvolto, e temos essa convergência que eu estou te falando, da interatividade, todo mundo tem o seu terminal, todo mundo tem um micro, todo mundo tem uma televisão, tem um acesso à rede de internet corporativa, o que for, né? Então o que nós estamos vendo é isso, se fala muito, terceira geração, nós temos uma interatividade como se tivesse, nas nossas casas, como se estivesse no momento desse aqui, né? Eu não sei como é que o senhor avalia isso, mas se nós pudéssemos identificar duas revoluções desses últimos 20 anos, elas estariam consubstanciadas na interconectividade e na interatividade. Isso. São as duas únicas revoluções de fato que houve nesses últimos anos, né? E é nesse foco que a companhia está centrada, quer dizer, de desenvolver serviços e prestação de serviços, servir outra vez, né? Isso. Essa interatividade realmente ela é essencial, muito importante. E hoje as pessoas estão querendo realmente comodidade, qualidade de vida, né? Hoje entrar num trânsito, estacionar um carro e ir ao banco é uma coisa muito difícil, né? Então precisa ter interatividade. Hoje, para a gente fazer uma compra, é muito melhor a gente fazer isso de casa, ir para a piscina, ir fazer um futebol, Então o lazer ele vai ocupar um maior espaço na nossa vida. Isso também é muito claro. Mas para isso nós temos que ter um suporte de comunicação e de interatividade muito grande, que muitas das vezes não precisa estar nem presente, né? Então a tendência é o homem ter mais lazer, sim, aproveitar mais a vida, mais qualidade de vida, né? E a gente está suportando, a nossa empresa está suportando para que ele consiga isso. Isso do ponto de vista macro, estratégico, quer dizer, eu compreendo perfeitamente. Agora eu queria pensar isso também um pouco do ponto de vista pessoal do senhor. O senhor acaba de ser imposto a um desafio profissional na sua vida, que é assumir a superintendência geral da companhia. O que isso significa para o homem Weber Pimenta de Mello? Olha, eu falei que quando eu falava do título de cidadão uberabense, que foi um dos momentos muito importantes da minha vida, assim como a gente passa vários, mas memoriza bastante, vem sempre à tona o grau de importância, né? Esse também está sendo um momento muito importante da minha vida, porque, primeiro, quando é a satisfação realmente de estar recebendo essa missão de gerenciar um negócio, né? Um grande negócio. Segundo, a confiança que é depositada na gente. Terceiro, você ter a oportunidade de lidar com pessoas da equipe, né? Ter o apoio, ter aderência, né? Sentir o calor, a vibração.
num sentido, numa direção única de servir e atender o cliente. Então, para mim está sendo uma coisa que eu ainda não caí. Eu ainda estou assim, meio nebuloso, porque me pego de surpresa. Não foi uma coisa programada, né? Não foi. É lógico que a gente se acerta também dentro dessa nova missão. Mas um momento muito importante, sobretudo, de estar tendo a oportunidade de gerir um grande negócio desse e de estar comandando uma equipe maravilhosa como nós temos na CTBC e de estar nesse momento buscando atender o cliente pelo menos naquilo que a gente considera básico ainda, né? Que é um meio de comunicação, por mais simples que seja, mas que todo mundo tenha. Então essa missão, para mim, ela realmente é muito grata e eu estou com muita coragem de tocar esse barco, porque eu confio demais na nossa equipe e ela está muito preparada. Tá? Duas coisas. Quem lhe comunicou essa nova incumbência e qual foi a primeira coisa que passou na cabeça do senhor? Interessante, eu fui chamado no Algar para o nosso vice-presidente executivo, Zé Mauro. E ele me perguntou: como é que você está vendo a CTBC? Como é que você vê a CTBC nos próximos anos? Aí eu fiz lá algumas conjunturas. Como é que eu vejo a CTBC nos próximos anos, com o mercado, cliente, né? Até tem um caso interessante, eu falei: olha, hoje nós temos a preferência do cliente porque nós tivemos uma relação maravilhosa para trás. Para frente, nós vamos ter que trabalhar muito mais, porque os novos que estão aí, eles não tiveram essa relação conosco ainda, ou não vão ter a oportunidade de ter, e tem aquelas cidades que estão crescendo, municípios crescendo, outros que estão vindo também que não têm essa. Então, nós vamos ter que ter um trabalho árduo de cada vez mais de relacionamento, cada vez mais de qualidade de serviço, cada vez mais de disponibilidade de serviço. Então, falei para ele sobre essa convergência e ele me fez outras perguntas. E depois ele fala como é que eu me sentia na condição de superintendente. Eu falei com toda honestidade: eu não tenho nenhum medo, mas não estou nesse momento pronto, porque até então eu deveria ter estudado, me preparado em determinadas áreas. Mas me sinto com coragem, porque o que me falta, tem pessoas lá que tem sobrando e vai me ajudar e vai me ensinar, né? Mas eu não fui, naquele momento, convidado para ser um superintendente. Eu respondi algumas perguntas para o nosso diretor vice-presidente. Então eu retorno para a CTBC, continuo a atividade normal e tal. Aí a gente é chamado novamente, numa determinada tarde. Aí foi eu, mais 2 colegas lá da diretoria. Então, com o diretor vice-presidente, ele faz a colocação. Que tinha definido que, em princípio, que seria uma pessoa interna do grupo. Até para não ter um choque nesse momento que nós estamos passando por toda essa fase de transição. Então, qualquer choque poderia nos abalar e tirar-nos que deveria ser do grupo. E daí definiu que deveria ser da empresa. No momento que ele falou que é da empresa, ele falou: e quem vai ser o diretor? O superintendente é o Weber. Então eu recebi aquilo assim. Então eu falei assim: como é que a gente diz não? Né? Quando uma missão, a gente, afinal de contas, nós estamos na empresa para aquilo que a empresa necessita, né? E tudo bem, vamos lá, né? É lógico que tem toda uma avaliação, eu acredito, não tenha dúvida. E tem uma manifestação de todos os colegas que pode ir, que nós não deixamos você errar, né? Então, a mensagem foi dada pelo diretor vice-presidente Zé Mauro. Weber, quer dizer, se o senhor estivesse hipoteticamente recebendo agora um novo associado que não tem conhecimento ainda de toda essa trajetória, de toda essa vivência introjetada nas suas vezes que o senhor tem da companhia, o que o senhor diria para ele agora? Ele está chegando agora na CTBC. Que recado, que mensagem que o senhor diria a esse novo colega, a esse novo associado? Eu diria para ele aquilo que nós temos interiorizado na gente, né? Primeiro, dizer para ele que é muito importante a vinda dele para a empresa, que é muito importante, que ele vai estar somando conosco. E dizer a ele que ele terá toda a abertura nossa
e todo o suporte, todo o apoio nosso. Dizer a ele que não se preocupe no início das suas atividades em querer fazer as coisas, mostrar as coisas, porque ele tem que primeiro conhecer a cultura da empresa, conhecer as pessoas, conhecer as atividades, ele tem que se sentir em casa e seguro. Dizer para ele, é difícil você conseguir das pessoas, porque eles ficam já loucos para poder colocar alguma coisa já em prática, em trabalho, né? Depois dizer a ele que nós temos um respeito muito grande com o cliente, que a razão nossa, até como empresa, é porque nós temos cliente. Dizer a ele que nós temos que ter cada dia mais clientes, né? Então, conquistar clientes e fidelizar clientes é a obrigação nossa. E que ele terá todo o apoio para o desenvolvimento da atividade. Dizer a ele que a nossa relação é uma relação de transparência, de muita abertura, né? Que realmente ele pode ter confiança e livre acesso, expor suas ideias. Nós valorizamos muitas ideias. Enfim, eu diria para ele que a nossa missão é uma missão importante, porque constantemente nós estaremos lidando com pessoas e elas são realmente importantes. Cada pessoa é uma pessoa, é diferenciada, e já depositar nele também a nossa confiança, né? Então a gente fazia para ele realmente uma acomodação, uma tranquilidade, né? Um ponto que nós poderíamos reforçar também, não talvez naquele momento, seria, logicamente, já mostrar para ele para onde estão os nossos rumos. Para onde que nós vamos, como é que são os nossos objetivos, né? Os rumos têm que ser dados num determinado momento também, para que ele não fique com muita expectativa ou tentando fazer coisas que vêm em desencontro. E foram exatamente aqueles que o senhor explicitou anteriormente. Né? Ficou claro, não? Claro, ficou claro. O senhor tem sonhos, senhor Weber? Quais são os seus sonhos? Não sei se a gente consideraria sonhos, né? Mas a gente um sonho que tem é ter os meus 3 filhos formados, trabalhando, com sua vida própria, né? Esse é um grande sonho. Eu creio que estou bem próximo, né? Um outro sonho que eu tenho eu quero ter mais tempo de lazer, eu quero ter uma casa no sul do país, no beira-mar. Eu tenho uma fazenda, eu tenho um sonho de colocar lá uma fabriqueta artesanal de indústria da cana. Eu tenho alguns sonhos, né? Não muitos. Eu tenho ainda vontade de fazer algumas viagens com a minha esposa para alguns países que até já tive a oportunidade de passar, né? Agora, se você me perguntar nesse momento qual que é o grande sonho, eu tenho que dizer para você com toda sinceridade que nesse momento esse é uma coisa mais que está mexendo forte, né? Que é de conduzir nossa empresa com bons resultados, né? E o grande sonho é ser querido pela nossa sociedade e nossos clientes. Eu estou falando da empresa ser querida, né? Isso aí, no momento, é o que está pegando mais, né? Porque a responsabilidade foi dada e eu tenho que dar continuidade nisso. Perfeito. Perfeito, senhor Weber. Eu gostaria de saber como é que o senhor achou, se sentiu dando esse depoimento, o que isso significou para o senhor? Olha, eu senti, como diz, muito tranquilo, foi muito bom, gostoso, né? De poder estar falando um pouquinho da gente, um pouquinho do que já fez, um pouco de empresa. Realmente foi um momento muito especial, porque no dia a dia a gente não tem talvez essa condição. Ele pode até ter, mas não é tentado para isso, né? Você foi maravilhoso, você tem uma maneira toda especial de conduzir,
fiquei atento, acho que já foi muitas horas que nós passamos aqui, não estou sabendo, mas te falo que fiquei muito confortável, muito gostoso, faria isso muitas vezes, né? Bom. É muito bom mesmo, muito sensacional. Você pode ter certeza que a motivação de tudo isso é que tudo isso também seja útil para as pessoas. Quer dizer, tudo isso vai ser editado, vai estar no banco de dados, vai ter... Mas o fundamento maior disso não é para ter uma bela imagem do senhor, nem ter uma eventual boa condução de um depoimento, mas que fazer com que todas essas ideias, essas experiências e esses relatos sejam úteis para as pessoas, para os novos associados, para as novas gerações que vêm por aí e para o resgate também da história que essa companhia teve, que as novas gerações vão precisar conhecer, inclusive para preparar seu próprio futuro. A ideia fundamental é essa. O senhor pode ter certeza que o senhor deu uma excelente contribuição para o nosso programa. Muito obrigado. Agradeço bastante e tenho a certeza que foi um depoimento riquíssimo. Quer dizer, a sua história é uma história muito rica, portanto é uma história que vai ser muito útil para que as pessoas de fato compreendam e vistam mais e melhor a camisa dessa empresa. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado.